Boa noite. Eu estava dormindo de boa, tranquilo na lagoa, quando eu vi que tinha cometido o erro de deixar as notificações do celular ligadas. E aí apareceram mensagens. Ah, Leida, e o OVNI? Que OVNI? Ah, o negócio lá no Montana, no Alasca. Aí, bom, eu li um bom texto falando sobre crentes, uma igreja lá, que eu quero inclusive comentar no fim. Então, vamos falar de OVNI, né? Gente, seguinte. A descrição é ridícula. É um objeto cilíndrico, mais ou menos metálico, que não é um balão chinês. Ok. E foi derrubado por caça F-22, um deles. Pessoas, primeiro, não é um item de alta tecnologia. Se fosse, não teria sido derrubado por um F-22. Né? Para começar de conversa. Um Sukhoi, né? Não teria sido derrubado por um F-22. Certo? Um Sukhoi Su-27 certamente não teria sido derrubado por um F-22. Um chinês J-20 também não teria sido derrubado por um F-22. Então, nós sabemos que é um item de baixa tecnologia, já que conseguiu ser derrubado por um caça americano. Ok. Certo. O que mais que a gente sabe? Ah, ele interferiu nos aparelhos. Gente, o nome disso é interferência eletrônica. Os russos fazem isso com sucesso há 12 anos. Não é nada que, oh meu Deus. Os russos conseguiram desabilitar um porta-avião inteiro. Porta-avião não. Um navio cruzador. Isso faz o quê? Uns 10 anos. Durante a guerra com a Síria, quantas vezes os russos não utilizaram isso contra aviões da entidade? Então, por favor, né? Ai, meu Deus, interferiu nos aparelhos de quem não? Hoje em dia, alguns países, China, Rússia, Coreia, conseguem interferir, até com qual que é o nome? Deixa eu pegar um instrumento eletrodoméstico bem tosco. Liquidificador. Um liquidificador consegue interferir eletronicamente. Então, gente, dizer que interferiu eletronicamente não quer dizer, com todo respeito, porra nenhuma. Qualquer mísselzinho da federação, eu vou falar da federação por quê? Porque eu estudo mais. Qualquer mísselzinho da federação consegue fazer interferência. Na verdade, eu falo sobre isso. Eu estou falando de mísseis da federação porque são os que eu estudo. Aviões da federação porque são os que eu estudo. Satélites da federação porque são os que eu estudo. E qualquer um deles consegue fazer interferência eletrônica. Interferência eletrônica, gente, hoje, é a tecnologia dominada por praticamente qualquer país que queira. Não, meu Deus, interferir, e daí? Interferência eletrônica é o fino da arte. Na verdade, é o que eu estou pesquisando já faz quase um mês, é a porcaria de um satélite pequeno, de órbita baixa, russo, que consegue fazer interferência eletrônica e captação de imagens, né, de informações em cima da Ucrânia. Estou tentando descobrir faz um tempão sobre as características e quem seria esse suposto ser satelital, vamos chamar. Então, de toda forma, olha os vídeos anteriores mesmo. O que eles falam é essencialmente interferência eletrônica. Certo? Sistema colina, sistema cúpula, é interferência eletrônica. Então, não assusta. Oh, meu Deus, é um objeto cilíndrico do tamanho de um carro. Pode ter sido um compósito cheio de hélio. Pode. Seja o que for, como eu disse, de baixa tecnologia, já que foi derrubado por um ridículo F-22. Então, eu não perderia meu tempo, nem meu sono com isso. São os canadenses, né, os cachorrinhos fraudiqueiros dos americanos e os próprios americanos sendo ridículos, perdendo prestígio. Eu apostaria, cara, quem é capaz de fazer uma trollagem dessa? Coreia do Norte? Coreia do Norte é capaz de fazer uma trollagem dessa. A China, os chineses são muito bem-humorados. E eles estão aqui, com a derrubada do balão meteorológico deles. Porque, gente, é um país com satélites, com tecnologia, como tem a China, precisar de um balão espião. Gente, por favor. E por que os americanos só derrubaram quando estavam em cima do Atlântico? Não foi por nenhuma preocupação, não. É porque eles não têm tecnologia para derrubar coisas entre 40 e 100 quilômetros de altitude. Simples.
Não tem tecnologia para isso, não tem arma laser eficiente, não tem sistema de posicionamento como os que a gente descreveu aqui no nosso último vídeo. Tudo isso é ridículo, é ridículo, é uma palhaçada. Eu aposto fortemente em trollagem. Aposto fortemente em trollagem. Aí a questão é de quem? Dos norte-coreanos, dos chineses, os russos. Não, eles não fazem isso. A Rússia não é conhecida pelo seu senso de humor, eles são irônicos. São muito irônicos, certo? Bastante irônicos, então, bom. Né? Mas não tem senso de humor. Os chineses têm. Os japoneses não têm coragem. Então, apostarem nos chineses ou nos norte-coreanos. São povos com senso de humor, digamos assim, mais ácido, certo? Porque esse balão tem que ter sido construído por alguém. Se tivesse vindo de fora da atmosfera terrestre, os russos teriam detectado. Então, não veio de fora da atmosfera terrestre, já que não foi detectado pelos russos. Ok. Não tendo vindo de fora da atmosfera terrestre, ou seja, quando eu falo russo, eu estou falando de quê? Do sistema Kupol. Kupol, K-U-P-O-L. Temos vídeos sobre isso. Sobre o sistema Kupol e os satélites Thunder. Que eles fazem o quê? Detectam qualquer coisa do tamanho de um pombo para cima que voa sobre a superfície da Terra. Voou sobre a superfície da Terra, tem um tamanho maior que um pombo. Os satélites do sistema Kupol detectaram. Os russos estão preocupados? Não. Com certeza foi detectado pelos russos. Eles não estão preocupados, então. Ou não é deles, né? Ou talvez, né? Deve ter falado, ligado um pouquinho. Kim, e aí? Foi você? Sim, sim. Pronto. Xi Jinping, foi você? Sim, sim. Pronto. Né? Então, se é maior que um pombo, foi detectado pelo sistema Kupol. Certinho? Interferência eletrônica, repito, reitero, não quer dizer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Certo? Porque é uma tecnologia amplamente conhecida, divulgada, que os russos dominam, usaram ativamente na guerra da entidade dos Estados Unidos e do Estado Islâmico contra a Síria. Certo? Usam frequentemente. Não espanta. Resumindo, pode dormir, irmão ou irmã. Não é nada sério. Daqui uns dias, quando eles perceberem que foram vítimas de uma trollagem, que só passaram vergonha na TV, eles vão fingir que o assunto não existiu. Igual a denúncia, né, do Hershey, Seymour Hershey, sobre o fato de que foram os Estados Unidos da América que afundaram o Nord Stream. Conveniente, né, essa história de ET. Exatamente quando o que o mundo deveria estar debatendo é como os noruegueses e os americanos sabotaram um gasoduto alemão. Né? E isso é que deveria estar sendo debatido. Como a Marinha Americana fez isso, não é nada de especial. Várias marinhas do mundo conseguiriam mesmo. A calhordagem dos noruegueses que detonaram o artefato colocado pelos americanos não surpreende, são noruegueses, né? Não dá para você esperar muita coisa desse governo. Então, é isso que deveria estar chamando a atenção do mundo. Talvez seja isso que os Estados Unidos queiram desviar, né? Aí eles inventam o ET. O ET de Varginha ou o ET Bilu? Não sei. De verdade, não sei. Não tem como saber. Só sei que não significa nada. Porque os russos certamente se detectaram. Tranquilo, pelo sistema Kupol. Não é item de alta tecnologia, já que os americanos conseguiram derrubar um. E a notícia de interferência eletrônica, mais uma vez, reitero, não quer dizer absolutamente nada. Então, já que esclarecemos esse ponto, eu quero falar sobre outra coisa. Eu estava, né, como disse, de boa na lagoa e li um texto que me pareceu devastador sobre um esquema crente. Normalmente eu não leio muito artigos crentes, mas esse me chamou a atenção. Já que nós estamos falando de alienígena, vamos falar de evangélico americano. O título da matéria é do Christian Today. A igreja de John MacArthur rejeitou os apelos de um presbítero para fazer justiça em um caso de abuso. Cara, quando a gente viu aqui no Brasil
crente, porque disso, vamos falar, né? O pastor, ministro da Educação, a pastora, ministra dos Direitos Humanos. Então, eram dois pastores. O ministro da Educação e a ministra dos Direitos Humanos. Eram crentes. Não dá para você falar que eram falsos crentes, eram pastores, né? Crentes. E aí, no Ministério da Educação, todo mundo viu a quantidade de dinheiro que foi desviado, ou seja, roubado da educação para fazer templo no Nordeste, né? Foi uma das estratégias do Bozo e seus crentes. E também teve o caso das prefeituras roubadas por pastores crentes que queriam propina em ouro. E a Damares, eu não preciso falar o que é aquela mulher, né? Que é a pastora Damares. Então, eu não preciso de verdade ficar falando sobre crente, moral de crente, atitude de crente, ação de crente, e o que são os pastores evangélicos brasileiros, em sua maioria. Não preciso ficar perdendo tempo com isso. Todo mundo agora, felizmente, graças ao governo Bolsonaro, sabe quem é o crente de estimação. O que são os crentes de trás dos panos. Enfim, mas essa notícia, essa me pegou. Porque é óbvio que esses crentes foram treinados em algum lugar, né? Não foi em nada que fala de Cristo, evidentemente. Não foi nos evangelhos. Foram nos Estados Unidos. Foram pastores americanos. Vamos ler a notícia. No ano passado, Ron Cho chegou à conclusão que a Grace Community Church cometeu um erro. Os presbíteros haviam disciplinado publicamente uma mulher por se recusar a aceitar o marido de volta. No final das contas, os temores da mulher provaram-se verdadeiros e seu marido foi para a prisão pelos crimes de abuso sexual e abuso infantil. A igreja nunca se retratou da disciplina aplicada nem se desculpou nos 20 anos desde que isso aconteceu. Como advogado e um dos 4 oficiais do Conselho de Presbíteros da Grace Community Church, Cho foi convidado a estudar o caso. Ele tentou convencer os líderes da igreja a reconsiderarem e, pelo menos em particular, concluírem as coisas. Cho conta que o pastor John MacArthur lhe disse: esqueça isso. Quando Cho continua a apelar aos presbíteros para que fizessem justiça em prol dessa mulher, ele disse que foi convidado a voltar atrás em escrever ou a renunciar. Já se passaram 10 meses desde que Cho deixou a Grace Community Church. Então, quer dizer, ele renunciou. E ele não conseguiu esquecer a mulher, Eileen Green, cuja experiência foi descrita em detalhes no The Royce Report, em março do ano passado, no programa de Julie Royce. Embora Cho tenha renunciado silenciosamente, ele continuou a ouvir outras mulheres de sua antiga igreja. Elas também foram questionadas, descartadas e implícita ou explicitamente ameaçadas com disciplina, quando buscaram ajuda por causa de seus casamentos abusivos. Mesmo em sua nova igreja, Cho continuou a encontrar visitantes que tinham conexões com o caso de Gray, algo que ele viu como um sinal da providência divina. Mas ele não podia simplesmente esquecer. Quanto mais ele estava sabendo, quanto mais pessoas falavam com ele, mais a injustiça pesava em sua consciência e mais preocupado ele ficava com o aconselhamento bíblico. Deve ser tipo o mestrado bíblico da Damares, né? Ministrado na igreja sobre questões de abuso. Como Cho escreveu em um memorando de 20 páginas para os principais líderes da Grace Community Church em março do ano passado, abre aspas, acredito genuinamente que seria errado não fazer nada. No final do dia, eu sei o que eu sei. Não posso deixar de sabê-lo. E, na verdade, sou responsável perante Deus, por isso que eu sei. Se você se deu o trabalho de ler esse documento até aqui, você também é responsável perante Deus por isso. Gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre a família e a igreja. Seguinte, Jesus, quando foi questionado, que lá tinham os seus irmãos, no caso de Tiago, era primo dele, e Maria, sua mãe, estavam esperando ele, né? Ele falou, que família? Família. Minha família são vocês. Minha família são as pessoas, as almas, né? Então, a relação de Jesus com a família era respeitosa, claro. Ele respeitava a mãe, como qualquer homem tem que respeitar. Respeitava a mãe, tanto que na cruz ele chama João e fala, ó, homem, essa é sua mãe. Mulher, esse é seu filho. Quer dizer, ele deixou a mãe aos cuidados de João. É um homem que respeitava a mãe. Porra, cara, como é que você não respeita a mãe, né? Ok. Mas ele não tinha esse... Mas você fala, a família é o pilar. Que pilar? Isso foi dito por quê? Por Jesus? Jesus falou sim do divórcio. Só que contexto é tudo, caros crentes. Contexto é tudo. Deixa eu explicar.
Na época, o divórcio significava que o homem estava denunciando a mulher. Então, o que aqueles hebreus antigamente faziam? Porque a gente deve lembrar que Jesus era um presbítero judeu. Certo? Jesus era um presbítero judeu. Como o pai adotivo dele, José também era um rabi. Certo? Ok. Nós sabemos que em relação às mulheres, teve um cérebro em caso. Jesus contra homens escrotos. Estavam querendo lá apedrejar uma coitada que foi pega traindo o marido. Jesus falou, o que a lei diz? A lei. Você vê como Jesus lida com a lei. A lei diz para apedrejar. Então Jesus pega uma pedra e fala, pronto, toma aí. Atira a primeira pedra que não tem pecado. Primeiro os mais velhos até os mais novos saíram. Certo? Jesus não defendia o pecado. Tá? Aqui quando a mulher pergunta para ele. E agora, Rabi? O que aconteceu? Não te apedrejaram? Ele falou, não. Ele falou, vá, não peque mais. Esse era Jesus. Não era um filho desses crentes, desses pastores. Era Jesus. E quando ele falava do divórcio, é porque o divórcio era abusivo com as mulheres. Os caras se casavam, pegavam o dote, né? Pegavam o dote, você ganhava para casar com a mulher. E depois se divorciava e deixava a mulher na pindaíba. Simples assim. É contra esse tipo de escroto que Jesus, historicamente defensor de mulheres e de crianças, estava assim surgindo. Não é o divórcio como instituição burguesa, não. Jesus não chegou a conhecer o capitalismo nem o casamento burguês. A palavra até pode ser a mesma. O significado é outro. Semântica, semiótica, semiologia básico. Se para ser pastor esses merdas tivessem que estudar, estudar. Que para ser pastor, você faz um cursinho online e vira pastor. Ou não, abre a sua igreja e começa. Né? Você faz mestrado bíblico, como a Tramares. Você não tem que estudar. Quando um padre fala umas bobagens, meu coração dói. Não só porque eu sou católico, porque eu sei que você, padre, no mínimo você tem que ter feito teologia e saber grego, latim e aramaico. Assim, um padre sabe o que está falando. Pastor, quase nunca. Né? E aí, isso para mim é uma questão muito mais importante do que supostos ETs, né? Supostos OVNIs, que a aeronáutica do Canadá e dos Estados Unidos está derrubando e que está interferindo. Gente, a discussão é essa. Já não devia estar discutindo OVNI enquanto não termina de discutir com seriedade pastor na cadeia e mulheres livres de macho escroto. Vamos falar um pouco sobre a igreja do pastor John MacArthur, Grace Community Church. Ele é um dos pastores mais antigos e influentes da América. A mega igreja de Sun Valley, na Califórnia, bem conhecida pela pregação de MacArthur e se orgulha por sua suposta fidelidade à Bíblia diante das extravagâncias do mundo. Então, eles se orgulham de ser fiéis à Bíblia diante das extravagâncias do mundo e usam um conceito de divórcio do mundo ao invés do conceito de divórcio que estava em voga na época que Jesus pregou. É isso. Eles ignoram os evangelhos para fazer aquele moralismo barato, criptojudaico. Né? Vamos lá. O alcance da igreja vai muito além das mudanças que lotam seu auditório de 3.500 lugares para os vários cultos aos domingos, pois se estende aos livros e comentários populares escritos por MacArthur, aos seminários, ele tem uma universidade, nossa, que coisa, Master's Seminary, Master's University, duas escolas filiadas, deve ser onde a Tramares fez o mestrado bíblico dela, né? Ao Grace to You, Ministério de Ensino, conferência anual dos pastores da igreja. Uau, que poderoso, né? Parecendo um OVNI. Na conferência de março do ano passado, o show ministrou sobre consciência e convicção e passou o resto do ano vivendo essa lição. Durante o verão e outono, o show acalentou uma vaga esperança
de que o Conselho de Presbíteros, composto por 37 membros, para ver todos os homens, né, reconsideraria o caso de Grey e orou para que Deus abrandasse o coração dos líderes e mudasse as suas mentes. Ele queria vê-los corrigir os erros do pecado do passado e agir melhor no futuro. Em vez disso, Cho descobriu que eles estavam repetindo esses erros. Meses depois de levantar sua preocupação sobre um caso que aconteceu 20 anos atrás, Cho descobriu outro caso grave de aconselhamento na mesma igreja, no outono de 2022. Uma mulher relatou que os líderes da igreja a aconselharam a voltar com o marido e a não obter a medida judicial de proteção contra ele, apesar de seus comportamentos documentados de aliciamento infantil. Cara, como é que uma jossa dessa cristã? Eu, sinceramente, como católico, inclusive, eu tenho que confessar, estou evitando ir na igreja porque eu sei que eu não posso comungar. Pela quantidade de gente que eu já desejei que fosse para o inferno. Isso é pecado, isso é errado na minha igreja. Eu sei que eu estou em pecado, então eu não posso comungar. Tramares, qual que é o nome do outro pastor? Milton, né? Milton, E os ladrõezinhos do qual o Milton encheu o ministério, pagos com dinheiro público para roubar de crianças, cara. Quando você fala roubar da educação, esses pastores estavam roubando de crianças. Estavam roubando do futuro de crianças. Sabe? É esse tipo de gente que nós estamos falando. Ou do ex-promotorzinho Playboy, né? Ele mesmo também pastor, Eduardo Cunha, era pastor, né? O cara do golpe contra a Dilma. Vamos lá. Apesar do comportamento de aliciamento infantil, infidelidade e explosão de raiva. Embora o caso tenha sido resolvido em janeiro, após a mulher ter buscado proteção judicial ano passado, 2 pastores, claro, né, pastores, fizeram declarações em favor do marido. Deus, em sua providência, continua assentando-me na sua frente, na forma completamente espontânea. Quando um amigo pediu que eu e minha esposa, ou fosse por uma mulher que minha esposa, por acaso, conheceu, e buscou ajuda, preocupada, e ficou horrorizada ao descobrir que os mesmos padrões de aconselhamento ainda estavam na mesma igreja. Foi quando, infelizmente, passei a acreditar, sem a menor sombra de dúvida, que os membros da referida igreja, que ainda tanto a gente ama, poderiam estar efetivamente jogando roleta russa. Se algum dia precisassem de aconselhamento na igreja, em especial se fosse qualquer coisa que envolvesse cuidados de mulheres ou crianças, sempre, né? Esse é o próprio Bozo, gente. Ele só crescia para cima de mulher. Que não é um homem, não. Quando o homem falava, ele ficava pianinho. Pianinho. Aquilo é um monte de... É isso que vocês estão pensando. Fala, ele é católico. Católico, né? Católico. Eu não sei se nem é católico o padre que deu comunhão para aquele merda. Porque ele já estava no 3º casamento. A igreja católica minha, que eu tanto amo, que eu sei que erra, porque, apesar de instituição designada por Deus, é dirigida por homens, como é que você dá comunhão para desgraça daquela? Certo? Para conseguir verba para canal da igreja? Porque ele já está no 3º casamento. Não deveria comungar pelas regras da própria igreja. Né? Pelo menos a minha igreja pune também os homens, de vez em quando. Né? Tem que admitir que a minha própria igreja falha. Mas não tanto quanto esses vagabundos dessas igrejas que você vai montando cheio de nome, né? Continua o pastor, eu soube que não podia passar calado do outro lado da estrada e que eu precisava ajudar essa mulher e fazer um alerta, senão o sangue daquelas pessoas cairia sobre a minha cabeça. Existem bons pastores, existem bons cristãos, do lado de lá também existe. Para escrever essa história, a Citi conversou com 8 mulheres que contataram com elas na Grace Community Church e foram aconselhadas a evitar denunciar seus maridos e pais às autoridades, a aceitar suas desculpas e a continuarem a ser submissas. Versículos da Escritura sobre perdão, confiança, amor e submissão foram regularmente citados para essas vítimas, que foram instruídas a se reconciliar e a voltar para casa, mesmo nos casos que temiam por sua segurança e pela segurança de seus filhos. Ninguém da Grace Community Church respondeu às orações do Christian Today para conversar sobre filosofia de aconselhamento da igreja deles, ou sua resposta diante de abusos
ou responder perguntas sobre casos específicos. 6 pastores e presbíteros, bem como ex-pastor e presbítero, foram reiteradamente contatados por telefone e por e-mail para tecerem seus comentários. Eles foram contatados durante o período de 3 semanas antes da publicação desse artigo, mas esses merdas fazem o quê? Calados, né? Claro, evidentemente. Eles têm que ganhar o dízimo, né? Para defender o homem abusivo, estuprador. É importante manter a família. Cara, será que já leram Jesus? Será que já leram os evangelhos? Primeira vez que Cho leu sobre o caso de Eileen Gray foi em março do ano passado, após uma cobertura do The Royce Report, quando, segundo ele disse, havia pedido que examinasse o tratamento que a igreja dispensou nesse caso, para relatar ao Conselho de Presbítero. A revisão do caso feito por Cho, com base em sua formação jurídica, não é mestrado bíblico, não, e treinamentos na área, tornou-se parte do começo de uma investigação interna. A disciplina aplicada na igreja aconteceu em 2002, alguns anos antes de Cho se converter na Grace Community Church. Eileen Gray se recusou a seguir o conselho dos líderes da igreja para suspender uma medida judicial de proteção contra seu marido abusivo, David Gray. Durante um culto mensal da Santa Sé, MacArthur caracterizou a decisão de Eileen Gray como um pecado impenitente, dizendo que aquela mãe de 3 filhos escolheu deixar e abandonar o marido. Então, John MacArthur questionou e condenou a mulher, né? Nossa, que novidade. David Gray, que já fora professor da equipe da igreja, foi condenado por ser... tinha sido professor da equipe da igreja, meu Deus. Foi condenado por seus crimes em 2005. Abuso infantil agravado, lesão corporal contra criança e abuso infantil. Uau! Testemunhas e vítimas confirmaram o relato da esposa sobre o comportamento abusivo. Não teve aquela criança na Bahia que foi morta por 2 pastores? Teve, né? Teve um caso, assim, na Bahia. Parece que até lançaram um filme, um livro sobre isso. Mas a mesma igreja está aí, né? De boa. Eles estão preocupados com gay, né? Com viado. É viado e sapatão que preocupa esse povo. Teve outro caso também, né? Relacionado a pessoas da igreja que foram contra lá uma adoção por casal homossexual de criança e o casal hétero que adotou criança matou ela. Mas aleluia, né, irmão? Aleluia. Testemunha e vítima confirmaram o relato da esposa sobre o comportamento abusivo, enquanto líderes da igreja continuaram a defendê-lo. De acordo com documentos judiciais, referenciados e publicados no The Royce Report, em março de 2022. David Gray continua preso, passados 17 anos. Então, flor que se tira, ele não era, não. Mas está cheio de crente preso na papuda, né? Pelas manifestações golpistas, né? E com isso, os crentes se preocupam. Cho disse que muitos líderes da Grace Community Church se recusaram a ler o artigo do The Royce Report. Alguns leram e descartaram suas revelações, apesar de tudo. Os principais líderes da igreja permaneceram na proteção, segundo Cho, e quiseram proteger MacArthur, o abusador de criança. Para Cho, bem como para 7 advogados cristãos que revisaram o material, ficou evidente que David Gray era culpado para além de qualquer dúvida razoável, e que a recusa de Eileen Gray em suspender a medida judicial protetora contra o marido para proteger os filhos foi algo objetivamente razoável e totalmente justificável. Defender as mulheres, a igreja ensina isso. Pelo menos Jesus ensinava, né? Agora que os fatos são concretamente conhecidos, não é tarde demais para fazer a justiça. Mesmo nessa fase tardia, quase 20 anos, escrever Cho ao Conselho de Presbíteros. A integridade pessoal, a defesa da justiça e da retidão e a atitude de ser fiel, mesmo nas pequenas coisas, ainda que seja em relação a algo que aconteceu 20 anos atrás, tudo importa imensamente. Cho esperou que a igreja se mantivesse um padrão elevado, ainda mais elevado que o dos tribunais seculares, do mundo, né, que eles dizem combater. No caso de Eileen Gray, que foi supervisionado pelo então pastor executivo associado, Kerry Hard, e que teve a participação do antigo pastor de aconselhamento da igreja, Bill Channel, Cho teve evidências de maus tratos, preconceito e erros, e a forma como eles seguiram o caso. Eileen Gray foi repetidamente desacreditada e acusada de comportamento bizarro. Qual é o nome disso? Gaslighting, né? Algo que não era relevante para o motivo de sua disciplina. E os líderes lançaram dúvidas sobre as alegações dela, apesar do histórico de dissimulação de David Gray. Eles ficaram do lado de um abusador de crianças, que acabou se revelando um molestador, em vez de apoiar uma mãe que tentava desesperadamente proteger seus filhos inocentes. Isso foi e ainda está completamente
errado e precisa ser corrigido, disse Cho a Christian Today. Vários presbíteros admitiram em várias conversas particulares que erros foram cometidos e que tomariam uma decisão diferente hoje, sabendo de tudo que sabem agora. Mas essas admissões significam que é preciso acertar as coisas com a pessoa que eles prejudicaram. Isso é o cristianismo básico. Concordo com o pastor. Quando a gente toma como referência os pastores brasileiros, pastor Milton, pastor Atramares, pastor Eduardo Cunha, para não citar outros aí, né, famosos, bilionários, os boiadeiros, né, os que vêm e morreram, né, de quem morre, a gente tem que lembrar que também foram pastores o reverendo Martin Luther King Jr., certo? O ganhador do Nobel da Paz na África do Sul, Desmond Tutu, também era um pastor. Então, a gente não pode confundir todos os pastores como se todo mundo fosse igual a esses aí que inspiram os pastores brasileiros. Os presbíteros denunciaram o pecado onde não havia pecado, ele insistiu. Se eles vissem a saber que disciplinaram um homem injustamente acusado de adultério, não iriam corrigir isso, mesmo que descobrissem 20 anos depois? De acordo com o Cho, que atuou como secretário do conselho e era responsável por tomar notas, MacArthur respondeu durante a reunião de março que essa comparação não se aplicava a Eileen Grey. O pastor estava novamente fazendo alegações sobre o comportamento bizarro de Eileen e não se mostrou tolerante a reconsiderar a disciplina que aplicaram a ela. Depois disso, segundo o Cho, o presidente do Conselho de Presbíteros, Chris Hamilton, lhe disse que precisava voltar atrás em sua descoberta sobre os erros da igreja, se quisesse continuar sendo presbítero. O mesmo Hamilton não respondeu aos pedidos do Christianity Today para que comentasse isso. Cho e a esposa renunciaram à sua membresia no dia seguinte. Claro, você não vai ficar do lado de abusador de criança. Criança. Né? Aí, bom, no último outono, Cho se viu mais uma vez analisando o processo judicial de outra mulher, também membro da Grace Community Church, que havia exigido uma medida judicial protetora contra seu marido, na esperança de proteger a si mesmo e os filhos pequenos do abuso. Dessa vez, a análise do processo foi feita a pedido da mulher. Certos paralelos com o caso Eileen Grey ficaram imediatamente evidentes para Cho. A mulher disse a Christianity Today que também se identificou esses paralelos. Ele disse que quando leu sobre o caso de Eileen Grey, no ano passado, pensou: isso se parece muito com o que me disseram. A política adotada pelo Christianity Today permite às vítimas de abuso que não sejam identificadas por uma questão de privacidade e segurança. Sua identidade e os detalhes do relato foram verificados quando escrevemos esse artigo. Eles são responsáveis. Gostei dessa Christianity Today. Mais pastores brasileiros devem ler essa revista. Sempre que eu sinalava na direção da medida protetora, o que eu ouvi era: cuidado com o coração vingativo, disse a mulher. Eles estavam me dizendo para recuar, essencialmente. Eles estavam dizendo que não era cristão da minha parte buscar essa proteção da lei, porque os crentes não levam outras crenças aos tribunais. Igual maçom, né? Pelo jeito, igual maçom. Né? Inclusive, alguns juízes perderam o cargo por causa disso. Não condenaram a pessoa porque ela era maçom, mesmo diante da culpa. Então, os crentes agora têm como inspiração os maçons. Uau, parabéns! Né? Ele disse que relatou aos líderes da igreja sobre evidência da infidelidade do marido, a busca dele por pornografia incestuosa e seu comportamento inadequado com a própria filha, desde que a criança tinha 2 anos de idade. Uau! Um mês depois de voltar a morar com o marido, a pedido de seus pastores, ela ligou para o 911 com medo durante a discussão enquanto viajavam. Nos documentos julgados que a Christianity Today teve acesso, ela afirmou que o pastor e o presbítero Rodney Anderson lhe disseram que ela deveria ser submissa ao marido, como ao Senhor, em vez de provocá-lo. Os advogados especializados em violência doméstica que atenderam a ocorrência, segundo ela conta, informaram-lhe para não voltar para casa. Mas 2 presbíteros da mesma Grace Community Church foram ainda mais longe e deram declarações sobre juramento em favor do marido dela. Uma declaração que Anderson relata que o marido disse durante o aconselhamento que ele e sua filha ensinaram a língua um do outro e enquanto se beijavam para imitar a cena de um desenho animado. Santo Deus. Uma declaração de outro pastor e presbítero, Brad Classen, diz que a mulher o procurou por estar preocupada com fotos tiradas pelo marido, mas que ela não tinha provas de abuso. A foto não era a prova. De acordo com o que disse a própria mulher, as fotos incluem imagens de sua filha tocando o zíper da calça do marido e seu rosto sendo borrifado com água, bem como o selfie em que a criança aparece nua.
A declaração de Brad Classen diz que as fotos não continham nudez. Diante disso, outros líderes da Grace Community Church disseram que testemunhariam em favor da esposa, mas o casal chegou a um acordo em janeiro, antes da data de audiência na justiça, de modo que nenhum dos pastores acabou precisando testemunhar. No acordo, a esposa não retirou-se como vítima de abuso cometido contra o marido. No final, disse ela, a traição da sua igreja, hoje sua ex-igreja, foi o que mais doeu. Eu caí abaixo de zero espiritualmente. Cheguei a duvidar se Deus é real. Pensei, se Deus é real, mas devemos nos submeter aos líderes da igreja, quando tudo isso está sendo feito, eu prefiro morrer, disse a mulher a Christian Today. Mesmo os credos não aceitariam algo como isso. A mulher disse ter visto o Senhor trabalhar sobrenaturalmente para conduzi-lo através do processo e acabou percebendo que a falha da igreja não anula a existência de Deus nem sua justiça. A minha igreja também falha, gente. Minha igreja também falha. E eu falho, eu sou um pecador miserável. Eu sou um merda também. Mas eu tenho tentado melhorar, eu tenho assumido os meus erros. Eu tenho tentado ser uma pessoa boa. E até, bom, a gente estava falando originalmente sobre os OVNIs, né, que canadenses e americanos derrubaram ou não conseguem derrubar. Eles não conseguem derrubar balão, por favor. Né? Me desculpa até estar falando sobre essa questão aqui, mas metade da humanidade é feita de mulheres. Certo? Quando a gente fala de geopolítica, a gente tem que levar em consideração isso. Metade da humanidade é feita de mulheres. E as mulheres não podem ficar sob o jugo de homens escrotos. E sob proteção, esses homens, claro, não as mulheres da igreja. Certo? A mulher diz, preciso temer a Deus em vez de temer os homens. Só porque alguém cita um versículo para você e ocupa uma posição de autoridade, não significa que essa pessoa esteja agindo bem. Disse ela, parabéns! Quando ela desafiou o conselho de pastor sobre voltar para casa e confiar em seu marido, ela disse que eles lembraram a passagem como amor em tudo crê. E que Jesus disse para tolerar 70 vezes 7. Gente do céu. Tem um lugar, né? Não pós-vida para gente que usa a palavra de Deus para cometer pecado. De acordo com o seu relato, e que Deus me perdoe. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas que Deus perdoe também essas almas. Mas que os corpos delas sejam punidos aqui na terra mesmo. O trauma e os sinais de alerta não foram suficientes. Os pastores conheciam o abuso físico, o adultério pele com pele ou o presumido por abuso sexual infantil, antes de concordar que ele tinha motivos bíblicos para o divórcio. Ela não podia esperar nada disso. Minha segurança não era a prioridade número 1. O caso da Grace Community Church leva a um debate mais amplo sobre o que se qualifica como um abuso e se os cristãos devem priorizar reconciliação em caso de abuso. Considerando que a igreja... Gente, eu vejo demais aqui nas igrejas da minha cidade. Catalão, no estado de Goiás. Deve existir no Brasil inteiro, não é um caso que aconteceu só nos Estados Unidos, não. Eu não sei se estão preocupados em perder metade dos dízimos, mais as ofertas. O que passa na cabeça desses caras, mas cristãos eles não são, não, gente. Certo? Os casos da Grace Community Church levam um debate mais amplo sobre o que se qualifica como abuso e se os cristãos devem priorizar reconciliação em caso de abuso, considerando que a igreja e o seminário ocupam lugar de destaque entre os conselheiros conservadores e a Associação de Conselheiros Bíblicos Certificados. Existe uma compreensão fundamentalmente diferente do que é abuso, diz Jonathan Holmes, pastor e conselheiro em Ohio, que é formulado pela Masters University, deve ser de onde vem os mestrados bíblicos, que observa que o rótulo e as respostas mais satisfatórias geralmente são reservadas para violações físicas e sexuais. Como seus colegas complementaristas, MacArthur pregou várias vezes contra as mulheres em processos com maridos abusivos, em razão da submissão conjugal. Ele ensinou que as mulheres e crianças devem ter um lugar seguro e que os perpetradores de violência doméstica também não estão mais se comportando como crentes e, portanto, perderam o direito ao casamento. No entanto, como o Tio mencionou em suas cartas aos presbíteros, chave no passado, na última década, várias mulheres informadas têm recebido aconselhamento diferente em sua igreja quando temiam por sua segurança ou pela segurança de seus filhos. Gente, eu li de maneira que ficou às vezes com meio dúvida, ele testemunhou contra maridos abusivos, certo? Não foi contra as mulheres, não. Meu inglês não é o melhor do mundo, gente, me perdoe.
No entanto, como Cho mencionou em suas cartas, a presbítero Chaves no passado, na última década, várias mulheres informaram terem recebido tratamento diferente em sua igreja, quando temiam por sua segurança ou segurança de seus filhos. Repito, várias mulheres se referiram a Bill Shannon, pastor que fez aconselhamento e é membro dessa associação, né, de pastores, como alguém que desencorajou a denunciar o abuso à polícia e orientou a continuar em lares onde eram ameaçadas pela violência. Um casal disse ter assistido uma sessão de aconselhamento que Shannon não garantiu uma mulher, no caso da família, a denunciar o homem que lhe havia confessado um incidente de abuso sexual infantil. Shannon também não a orientou a deixá-lo, já que ele não havia sido condenado. Shannon está entre os líderes que não responderam aos vários pedidos para que se pronunciasse sobre essa reportagem. Certo? Depois tem um texto interessante, que uma hora eu vou ler quando surgir mais uma oportunidade de canadenses ou americanos ou qualquer otanocrata lutando com alien, que é quando as igrejas se tornam máfias. Uau! Um título de Russell Moore. Mas, por enquanto, nós estamos falando de quando o pastor e igreja passa pano para abusador de criança e mulher. Porque se a gente for pensar, gente, 1/5 da população humana é de crianças. Só 80%, do qual a metade é de mulheres. Então, 40 mais 20, 60% do público que essas igrejas não estão nem aí. Certo? Eu não sou criança e eu não sou mulher, mas eu pertenço à raça humana e eu sou cristão. E eu sei que a minha igreja, o meu Deus e o filho do meu Deus defenderam crianças e defenderam mulheres. E foram contra fariseus, hipócritas e mestres da lei. Vamos lá. Presbíteros atuais e antigos presbíteros também levantaram preocupações sobre o aconselhamento incompetente de Shannon. Cho disse que John MacArthur foi avisado sobre essas preocupações, mas defendeu Shannon e manteve e fez a função. De acordo com o site da Grace Community Church, Shannon continua a ministrar aconselhamento formal e informal aos membros da igreja, inclusive a ministrar seminários para noivos e para casais. Uau! E a pregar sermões para um pequeno grupo de adultos. Parabéns, igreja! Na primeira reunião com Bill Shannon, já ficou bem claro que minha segurança não era a prioridade número 1, mas sim a submissão no meu casamento, disse uma mulher, que pediu para não ser identificada nessa reportagem, porque está tentando deixar para trás seu tempo na Grace Community Church. Meu papel era não irritar meu marido, disse ela. Quando a mulher foi hospitalizada, devido ao abuso físico cometido pelo marido, Shannon ligou para ela e aguardou para ela for para casa sem chamar a polícia, disse a Christian Today. É uma organização que defende marido abusivo e molestador de criança, pelo jeito, né? O tormento em casa chegava ao ponto crítico que ela temia morrer, mas contra que ele dizia que aquela situação poderia ser a vontade de Deus para a vida dela. Ou pessoas, deixa eu falar o que eu vi de alguém muito sábio da minha igreja. Padre muito sábio. Esse padre ele não é muito fã de essas promessas difíceis, subir a escada de joelho, porque isso é sofrimento. Ele diz que Jesus já sofreu por nós na cruz. É por isso que ele veio. E ele sofreu porque a gente se concentrasse no que ele ensinou. Amai todos, é o próximo que a ti mesmo. Não julga para não ser julgado, não condena para não ser condenado. Respeita as crianças, respeita as meninas. Né? São práticas de Jesus. Ele só levantou a mão para descer o chicote em vendilhão do templo. E só se referiu de maneira, vamos colocar assim, mais dura, exatamente contra religioso. Mas ele teve bons contatos com gente religiosa. José de Arimateia, não quer dizer que todo religioso é desse tipo, de forma alguma. Mas são esses caras que transformam mulheres e crianças em vítimas, que colaboram para isso, que estão do lado de abusadores, que afastam as pessoas da igreja, ou mais importante ainda, que afastam as pessoas de Deus. Por isso eles vão pagar. Eu gostaria que nessa vida também, não só na outra. Vamos lá. Ela continua dizendo, Holmes, continua dizendo,
É difícil para um pastor experimentar uma dinâmica em que uma mulher está sendo vítima de maus tratos e que ela não tenha sido especialmente responsável por isso em algum momento ao longo do caminho, disse Holmes. Ou seja, para eles a mulher mereceu, ou seja, o que aconteceu. Eu não entendo como eles acreditam que a criança mereceu, né? Essa mutualização do pecado pode ocorrer em ambientes da igreja nos quais ambas as partes são convidadas a confessarem e a buscarem perdão uma da outra. Nossa filosofia é que se houve abuso, você não se coloca na mesma sala o abusado e o abusador, a abusada no caso, né? E espera que ambos passem pelo processo de tirar a visagem dos olhos, diz Ken Sande, um mediador cristão, que falou sobre padrões que ele tinha visto ao longo de décadas no Ministério da Conciliação, não sobre a Grace Community Church, né? E eles não têm coragem de colocar o nome da graça. Uau! Cada uma das mulheres que o Christian Today conversou disse que em algum momento a igreja considerou ela, a mulher, né, considerou parcialmente responsável pelo comportamento do marido, ou que algum líder da igreja disse que ela era, ou seja, que a mulher merecia. Reitero meu ponto, será que a criança mereceu também? As mulheres foram lembradas da diretiva bíblica para que as esposas sejam submissas aos maridos. Aham. Velho Testamento, né? Ou cartas de Paulo. Gente, não estou questionando Paulo, não. Mas ele era um judeu conservador, que se tornou um cristão conservador quando se converteu, e essas coisas acabam influenciando. Eu vi isso na boca de um padre, um sujeito que eu respeito. De toda forma, é preciso muita coragem, humildade e vulnerabilidade, até mesmo para buscar a ajuda da igreja quando há abuso em casa, disse Randy Way, que falou The Royce Report no ano passado sobre o abuso que sofreu do seu pai, Paul Way, enquanto ele fazia parte da equipe da Great Community Church, uau, no final dos anos 70. As mulheres se ocultaram, perseveraram e tentaram lidar com as coisas por conta própria, até que não houvesse nenhuma outra escolha. Cara, as mulheres são assim, sabe? Eu, às vezes, acho que o cromossomo Y é uma aberração da natureza. E que algumas das aberrações usam o fato das mulheres serem seres humanos melhores que os homens contra elas. Eu nem vou continuar lendo isso, porque realmente é tenso. Vocês entenderam? Eu vou deixar o link dessa reportagem no final aqui do meu vídeo. Aí você fala, Lady, o que tudo isso tem a ver com OVNI? Não tem nada a ver com OVNI, não. Tem nada a ver com OVNI, não. Eu só estou aproveitando a oportunidade para falar contra esse absurdo, porque eu repito, os OVNIs não existem, certo? Pelo menos não nesse caso. Esses idiotas não sabem a diferença, ou na verdade sabem, né? Só não tem coragem de admitir, entre um balão meteorológico e um balão espião. E se sabem a diferença, eles não têm a capacidade, a hombridade de dizer a verdade, que eles derrubaram um balão meteorológico chinês. Então eu vou acreditar na conversa de quem chama um balão meteorológico de balão espião. Sinceramente, eu vou acreditar nisso. Prefiro debater coisas que são mais importantes, como respeito às mulheres e às crianças. Principalmente por parte de quem deveria protegê-las e quem supostamente fala em nome de Deus, que são as igrejas. E eu sei que isso que está relatado nesse site americano também aconteceu no Brasil. Também acontece no Brasil. E eu não vou simplesmente ficar calado. Certo? Não vou mesmo ficar calado disso. Sobre isso, perdão. Se eu fui acordado pelos barulhos da notificação sobre o OVNI, e ao mesmo tempo essa reportagem veio num tweet de alguém que eu sigo, que inclusive é pastor. Que Deus abençoe, portanto. Que Deus abençoe esse pastor. Eu acho que havia um motivo, né? Para eu estar acordado às 1h30 da manhã. Não vou ficar falando 1 hora sobre essa palhaçada criada pela mídia e pelos países membros da OTAN, por esses incompetentes. Aproveito o tempo para falar de algo melhor, que é a segurança das mulheres e crianças. Agora, todos nós sabemos o que são a maioria desses pastores. A gente agora sabe o que são essas igrejas. Os indígenas de Roraima sabem. Os indígenas do Brasil inteiro sabem. Brasileiros e brasileiras do Brasil inteiro sabem. Você pode fingir que não sabe. Você pode fingir que não é com você. Igual os pastores da tal igreja crente, Christian Grace Community, fingiam que não sabiam, que estavam defendendo abusadores. Pode fingir.
claro, é um direito seu, mas não é uma atitude cristã. Perfeito? Então é sobre isso. Boa noite, ou bom dia, não sei a hora que você vai me ver. Mas é isso. Defenda as mulheres, defenda as crianças, ou pelo menos não as aconselhe a se submeter a um homem escroto. Não em nome de Deus. Porque a justiça brasileira tarda e falha frequentemente. Mas eu acredito que a divina não. Ok? Até mais.